Saudações poéticas, a sua presença é super bem-vinda para mais esse vídeo e vamos falar sobre metalinguagem, ou metapoesia, a criação, escrita de metapoemas e que você possa se transformar em um metapoeta ou em uma metapoeta. Maravilha? Eu sou Daniel Trindade, da Escola Cairo Trindade, a sua casa de poesia e marketing. E a Escola Cairo Trindade tem o curso de poesia Eu Sou Poeta, que, se você não ouviu falar, é um curso feito sob medida para você, poeta, que vai desenvolver desde a sua rima até a sua dedicatória, passando por 33 módulos, tá? E tem garantia de satisfação, 15 dias de garantia, ou então a gente devolve o seu investimento. Então vale muito a pena você conhecer a fundo esse curso, todas essas aulas deixadas pelo meu pai Cairo Trindade, com todo o carinho, resumo de toda a experiência poética de uma vida na poesia, e também 2 e-books dele para você mergulhar fundo na poesia. Nesse vídeo também eu vou ler alguns poemas, alguns metapoemas de Cairo Trindade, e também você vai perceber a importância da metalinguagem na obra de grandes poetas. E a comunicação tem também 6 elementos, que é o emissor, no caso eu estou aqui emitindo, o receptor, que é você, tem a mensagem, que é o conteúdo desse vídeo sobre metapoesia, metalinguagem, tem o código, que é a língua, português, brasileiro, tem também o canal de comunicação, que no caso é o YouTube, a internet, Face, Insta, as redes sociais, e pode ser um livro, uma carta. E o contexto. Maravilha? Então a metalinguagem é a função de linguagem que bota o código como foco, Então a própria língua, para você ter uma ideia, é o poema que fala sobre a poesia, poema que fala sobre o poeta, poema que fala sobre a literatura, sobre a inspiração. Seria uma foto de um fotógrafo, fazendo uma foto, ou um quadro de um pintor pintando um quadro, uma música que fale sobre a música, um programa de TV que fale sobre televisão. Então é a coisa que fala dela mesma. A metalinguagem. Meta é um prefixo grego que significa posterior, além de. A metafísica é o que vai além da física. E a metalinguagem seria a linguagem que fala dela mesma. Então é importante que você poetize o seu processo literário, o seu processo de escrita, a sua visão da poesia, a sua visão da literatura, a sua visão de grandes poetas, e o efeito que a poesia desses grandes poetas teve sobre a humanidade. Você pode até ter poemas sobre física, química, poemas inteligentes, poemas românticos, poemas eróticos. Você pode ter poemas de todos os tipos, mas você não pode deixar de ter poemas, metapoemas, que usem desse recurso. Como exemplo, para você curtir alguns metapoemas, eu vou ler aqui alguns poemas do Cairo. Então, do livro Poematemagia, improviso. O bom poema nasce com luz, cria asas. O bom poema põe o coração em brasa, a alma goza, papel e tinta se casam. O bom poema é o que ilumina e arrasa. Então esse já fala sobre uma visão poética do bom poema, Nasce com luz, cria asas, o improviso. Esse já abre o livro Poematemagia, já com esse metapoema. Tem um outro aqui bem pequenininho, de 2 dísticos só, Meu Poema. Segundo poema do livro. Meu poema, que seja sempre uma obra-prima, desde o nome até a rima. Então, esse também é um metapoema que resume tudo, que seja sempre
uma obra-prima desde o nome até a rima. Sintetiza todo o sonho, né? O sonho do poeta. Outro metapoema do livro já Poesia que Borressa, Ars Poética. Esse também bem do início do livro. Fácil fazer um poema porreta, pauleira, perfeito. Basta pulsão, papel e caneta. Romper cadeias, rasgar o peito e expor o coração e as veias. Então esse também tem uma metáfora, né? Usa de figura de linguagem, além de ser um metapoema, ars poética, sobre o fazer poético, o processo de criação, de escrita, que tem que ser poetizado, esse processo. Então, mais um metapoema de Cairo Trindade, Pileque de Palavras, a Silvio Ribeiro de Castro, poeta carioca, poeta aqui do Rio de Janeiro. Entro no poema sem pedir licença, sem medir limites, livre e sem pudor. Entro de cabeça, entro inteiro dentro, desnudo e me espasmo, mergulho, me perco, me afogo e me engasgo, susto, transe, surto, quase sofrimento, quase orgasmo. Saio do poema como quem renasce, tonto e muito louco, quase sangro sempre, quase sempre gozo e sempre morro um pouco. Então esse até espiritual e mostrando a entrega, né? A entrega, a passionalidade do poeta Cairo Trindade, né? Agora eu vou dar algumas sugestões para que você tenha mais facilidade em escrever metapoemas, né? Alguns metapoemas. Uma sugestão que você poderia usar é a poesia você pode usar esse termo, ou começar o poema com a poesia ou usar lá, de repente, lá no meio do seu poema, ou até iniciando o último verso e concluindo com alguma coisa, que é algum significado que a poesia tenha para você. Você pode também usar um recurso, uma figura de linguagem que é a anáfora, que é a repetição de uma palavra ou mais palavras, geralmente no início das estrofes. Mas você pode repetir no início de versos, tá? Você pode ir fazendo várias estrofes assim. A poesia é tipo aquele amar é. Outro termo que você pode usar para escrever um metapoema é eu escrevo porque... E aí você vai desenvolvendo o assunto e dando razões e dizendo por que você escreve, né? Ou eu escrevo quando... E aí você aprofunda esse ato da escrita, né? Tenta mostrar aspectos desse momento mágico de sentar e escrever, chamar pela inspiração ou ter um arrebatamento, né? Quando a inspiração vem sem aviso. E uma outra dica para você é escrever sobre a própria inspiração. A inspiração... Um poema que escreva sobre a palavra, também usando a palavra. A minha palavra quebra barreiras, a minha palavra quebra ventos, a minha palavra quebra mares. Isso também é metalinguagem. Então, recapitulando, um poema que fale sobre a poesia, um poema que fale sobre o ato de escrever, um poema que fale sobre um poeta, um poema que fale sobre a poetização, um poema que fale sobre a inspiração, um poema que fale sobre, quem sabe, o marketing do poeta, um poema que fale sobre um poema, e por aí vai. Então é isso, a metalinguagem é uma coisa que fala sobre ela mesma e pode estar em várias dimensões, em vários assuntos, em várias ciências, e tem que estar dentro da sua obra poética, dentro da sua poesia,
no sentido de poesia como um todo, né? Como a sua obra poética. E, principalmente, também, a princípio, dentro dos seus poemas. Vamos escrever metalinguagem, vamos escrever metapoemas, metapoesia, e você tem que ser um super metapoeta, ou uma super metapoeta. Se você ainda não tinha, agora você vai ter, e se você já tinha metapoemas, então agora, por favor, escreva mais e aprofunde. Uma outra dica é que você digite no Google metapoemas, metapoesia de grandes autores e que você dê uma olhada em Drummond, em Quintana, em Manuel de Barros e nos grandes poetas, e você vai ver que praticamente todos são metapoetas e tem alguns ou até vários metapoemas e estão dentro da metapoesia. A vida tá boa, metapoema. A vida tá ruim, metapoema. A vida tá engraçada, metapoema. A vida tá de qualquer jeito, metapoema. Metapoema na vida, poeta. Metapoema em todo mundo, metapoema nos seus vizinhos, metapoema na internet, metapoema nas redes sociais, metapoema no YouTube, metapoema no Instagram, metapoema no Facebook, metapoema no seu site, metapoema para sua lista VIP, seu e-mail marketing, metapoema para o seu canal do Telegram e metapoema para o mundo, metapoema para o universo. E viva os metapoetas, viva a metapoesia. Bom, eu sou o Daniel. Se você gostou desse vídeo, vai escrever um metapoema, deixa a sua curtida, deixa seu comentário. Por favor, deixa aqui no comentário o seu metapoema para a gente comentar, para a gente ler. E compartilhe esse vídeo, chegue junto da gente, tem todos os canais aqui, eu vou deixar na descrição aqui, eu sempre deixo informações complementares. E tem a nossa nossa playlist completa de curso, todos os vídeos de curso de poesia e a playlist separada de marketing. Então eu sugiro que você maratone nossas playlists, além dos filmes que eu indico lá na Netflix. Em breve vou sugerir mais alguns documentários. Maratone também as nossas playlists aqui do canal. A gente conta com a sua ajuda, sua colaboração, seu apoio, sua curtida e o seu metapoema aqui no comentário desse vídeo. Maravilha? Então a Escola Cairo Trindade deseja uma meta carreira e uma meta vida para você, super poeta. Maravilha? Evoé! O bom poema nasce com luz, cria asas. O bom poema põe o coração em brasa, a alma goza, papel e tinta se casam. O bom poema é o que ilumina e arrasa.